Fala galera, olá, bem-vindos ao primeiro episódio do RizomaCast. Estamos felizes que estejam nos ouvindo hoje e quem fala aqui é o Idelson Gadioli, estudante do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo. Olá pessoal, eu sou a Miriam Moreira, estudante do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo. No episódio de hoje apresentamos como tema o Grupo Rizomas da UFES, interface entre ensino, pesquisa e extensão, junto com o professor Dr. Túlio Alberto Martins de Figueiredo e ao professor Dr. Janderson Mendes Coqueiro. Um dos nossos convidados hoje é o professor Dr. Túlio Alberto Martins de Figueiredo. Ele é graduado em enfermagem pela UFMG e é doutor em saúde pública pela USP e professor aposentado do Departamento de Enfermagem da UFES. Contamos também com a presença do professor Dr. Janderson Mendes Coqueiro, formado em enfermagem pela UESC, possui doutorado em saúde coletiva, atualmente é professor do Departamento de Enfermagem da UFES. Professores, sejam muito bem-vindos ao nosso RizomaCast. Olá, Idelson, olá, Miriam, olá, Janderson. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o Grupo Rizoma, né, que já existe há mais de 10 anos na Universidade Federal do Espírito Santo. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, dialogando. Espero que seja um momento bastante prazeroso e que esse nosso encontro, que possa ser um bom encontro. Então, professor Túlio, gostaríamos de começar te perguntando como surgiu o grupo de pesquisa Rizoma Saúde Coletiva em Instituições e como costumam ser discutidas temáticas dentro do grupo? Então, Miriam, esse grupo foi criado quando eu era professor do Departamento de Enfermagem e também dava aula no mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Foi um grupo que nós criamos enquanto espaço para fazer discussões sobre saúde coletiva em instituições. Participavam desse grupo estudantes daquele mestrado e doutorado em saúde coletiva e também um coletivo de profissionais de saúde aqui do Espírito Santo, também da área de arte, de educação, enfim. O Grupo Rizoma nasceu como um grupo aberto e ele tinha esse objetivo, assim, de se situar como um espaço para nós discutirmos as questões da saúde coletiva nessa interface do institucionalismo, né? Professor, o senhor pode nos contar sobre o movimento institucionalista, assim, dentro da ótica, né, das suas vertentes, que são a esquizoanálise e a socioanálise? Na verdade, Idelson, esse movimento chamado institucionalista é um movimento do século passado, né? E que tem muitas correntes, assim, mas muitas correntes mesmo. Só que quando ele chega no Brasil na década de 60, a gente pode destacar, né, 3 correntes que, de certa forma, foram mais difundidas aqui. A primeira seria a sociopsicanálise, a segunda seria a análise institucional ou socioanálise, e a terceira seria a esquizoanálise, tá? Essas 3 correntes foram as que chegaram mais fortes aqui no Brasil. De início, elas foram encampadas pela psicologia e aconteceu um fenômeno muito interessante. Enquanto lá na França, os profissionais do campo de análise institucional da abordagem esquizoanalítica continuavam puristas e os outros ligados à sociopsicanálise também consideravam uma outra fronteira, aqui no Brasil houve um hibridismo dessas 2 correntes, né? De forma que foi assim que a análise institucional chegou no Brasil. Agora, como a minha formação se deu com o professor Barenblit, que é um argentino radicado lá em Belo Horizonte, o Barenblit lida conforme acontece na França, na contemporaneidade. A abordagem esquizoanalítica continua separada ainda da abordagem socioanalítica. E aqui no programa de pós-graduação em saúde coletiva, nós seguimos essa tradição do professor Barenblit, de forma que aqui, para efeitos assim, das nossas discussões,
uma hora nós pensamos a corrente esquizoanalítica e outra hora nós pensamos a corrente socioanalítica. E os hibridismos são bem menores do que acontece no Brasil em geral. Professor, nos conte também como as vertentes do institucionalismo podem se articular com a saúde coletiva. Miriam, é bem interessante essa questão, porque, na verdade, o movimento institucionalista, ele é um movimento que, assim, contra-hegemônico, né? É um movimento que questiona o status quo. Então, ele é um movimento que, em tese, ele busca fazer rupturas com o instituído, historicamente posto em nossa sociedade. Então, por exemplo, ele é um movimento de valorização dos coletivos minoritários, dos coletivos que historicamente ficaram à margem da sociedade. Então, se nós pensarmos assim, o coletivo negro, o coletivo indígena, o coletivo LGBTQ e mais, né? Todos os coletivos minoritários, né, historicamente falando, são muito objeto de atenção da análise institucional e da esquizoanálise também. Então, se nós pensarmos assim, o campo de saúde, né, ele é multifacetado, mas em todas as áreas dele, nós vamos encontrar espaço para inserção de pensar, fazer e agir enquanto analistas institucionais ou esquizoanalistas. Porque esse movimento, chamado movimento institucional, ele tem essa característica de lidar com coletivos historicamente fragilizados, porque minoritários, né? Então é um campo bem amplo. Então nós podemos trabalhar muitos fenômenos que estão postos, desde que seja nessa postura de fazer rupturas com o poder, né, instituído. Professor, sabemos que como doutor em saúde e professor aposentado, a sua trajetória acadêmica é extensa, né? Então eu vou aproveitar dentro dessa conversa aqui para te perguntar como que surgiu o interesse no movimento institucionalista e como você trabalhou os referenciais desse movimento lá dentro da UFES. Eu vinha de uma tradição de pensar pesquisa enquanto representação social. E, de repente, quando eu entrei em contato com a grandiosidade da obra do filósofo Gilles Deleuze, eu comecei a entender que a vida não se representa, ela se apresenta, né? E foi aí que eu fui procurar uma formação nesse campo de análise institucional e esquizoanálise. Então, meus primeiros contatos se deram com o professor Gregório Barenblit, né? Esse professor, ele se radicou no Brasil na década de 70 e, para minha sorte, ele ainda está atuante em Belo Horizonte. Então, toda a minha formação institucionalista eu devo ao professor Barenblit, e foi justamente discutindo com o professor Barenblit um dia que ele me sugeriu: Túlio, então por que você não cria um grupo que pensa a saúde coletiva e em relação aos processos institucionais? Lá no Instituto Gregório Barenblit nasceu essa ideia da gente criar o grupo Saúde Coletiva e Instituições. E nós demos o nome dele de rizoma, por entender que um rizoma, ele tem essa potência de se espalhar enquanto raiz de uma forma tamanha, que ocupa, assim, que ganha muita potência, né? Foi aí, então, que surgiu essa ideia de criar o rizoma. E dentro do grupo rizoma, então, a gente começou uma série de estudos, uma série de grupos, e os estudantes que, na época, eram orientandos naturalmente começaram a desenvolver projetos, tendo como referencial o movimento instituinte. Então, alguns deles migraram mais para a socioanálise e outros migraram mais para a esquizoanálise, em função do desejo deles de lidarem com correntes mais moderadas, que no caso era a socioanálise,
por uma corrente extremamente de rupturas extremas, éticas, estéticas, políticas e científicas, igual à esquizoanálise. Agora, direcionando a palavra ao professor Janderson Mendes, nos conte sobre o projeto de extensão Cuidar Rizomático, criação de multiplicidades na atenção primária à saúde. Como foi a criação desse projeto? As suas primeiras ideias e como vem sendo realizado o trabalho, né? Então, Miriam, o projeto, né, surgiu inicialmente das reflexões que já fazia dentro do grupo de pesquisa Rizoma, né, que é um grupo que já existe desde 2009. Então, o grupo vem se reunindo, vem fazendo pesquisas, e a partir das reflexões que a gente faz dentro do grupo, principalmente com os conceitos de socioanálise e esquizoanálise, essas questões de autoanálise, cogestão, análise da implicação, rizoma, desejo, eu vinha pensando muito, né, num projeto de extensão que pudesse implementar, né, junto aos serviços de saúde, todos esses conceitos e essas reflexões que a gente já vinha junto do grupo. Então, é um projeto de extensão que veio a partir do grupo de pesquisa, né, e também quando a gente pensou do cuidar, né, do cuidar e do cuidar rizomático, porque a gente vê muito uma reflexão quando a gente fala de cuidado em saúde, mas é um cuidado muito de doença, né? Então a gente foca muito em doença. Quando a gente vai para os próprios projetos de extensão, a gente tem projetos de extensão de diabetes, hipertensão e outras doenças, né? E pouco se discute o cuidado em saúde numa perspectiva mais de promoção da saúde, um cuidado em saúde, não foque tanto em sinais e sintomas, em formas de tratamento. E aí, esse conceito de rizoma, né, que são os fluxos, as linhas, as conexões, casa bem com essa questão de cuidado, porque muitas vezes o cuidado dentro do serviço de saúde acontece e não é aquele cuidado institucionalizado, não é aquele cuidado que só acontece por meio de protocolos, né? Por meio de manuais do Ministério da Saúde, mas é um cuidado que acontece de forma fluida, né? Então, assim, existe uma fruição ali dentro daquele processo de cuidado. Então, a gente pensou em criar um projeto de extensão que pudesse colocar em discussão os conceitos da socioanálise e da esquizoanálise, e que fosse um projeto que trabalhasse dentro da atenção primária à saúde, porque é o nível de atenção que eu já estou atuando junto da graduação, e aí a gente pudesse fazer também essa interface com o ensino, pesquisa e extensão, né? Então a gente tem um projeto de pesquisa, a gente tem a extensão, e a gente trabalha junto com os campos de práticas, que são os campos de prática da graduação. É lógico que é um projeto que está ainda no início, né? A gente começou no mês de julho, estamos em setembro, mas é um projeto que ele tem como objetivo trabalhar, né, as demandas dentro da unidade. Então a gente não focou na temática única, a gente tem como objetivo colocar a criação, né, de materiais educativos, de materiais para o cuidado, a criação também de rodas de conversa de educação popular em saúde e educação permanente, de procedimentos de enfermagem, de consultas. Então, isso tudo vai acontecer conforme a demanda das unidades de saúde e mesmo acontecendo essas demandas da unidade de saúde, a gente vai fazer, e a gente vem fazendo também uma análise, né, do que a equipe do projeto consegue atuar naquele momento, porque as demandas, muitas vezes, são muitas, né? Então a gente não consegue dar conta. A gente, nesses 2 meses, já conseguiu fazer algumas reuniões com o grupo. A gente vem atuando junto ao programa de saúde na escola, tanto com crianças como com adolescentes, com a temática de Covid, temática de higienização do cabelo, né? De autocuidado. Isso também foi uma necessidade que surgiu na unidade de saúde, que é campo de prática da graduação. E a gente tem também essa vertente do podcast, né? Esse é o primeiro episódio, mas a gente pretende que os próximos episódios a gente possa estar colocando também em discussão várias questões, né, que é de necessidade da atenção primária à saúde, colocando também em reflexão essa questão não do cuidado só como uma questão de doença, mas o cuidado de promoção de saúde. A gente conta hoje com 16 estudantes, né, de vários cursos, então não é um projeto que vem focado só num único curso, e a gente tem esse desafio de realmente pensar um cuidado em saúde de forma mais fluida, pensar um cuidado de saúde que possa pensar na integralidade do cuidado,
né, pensar como a gente pode potencializar os serviços de saúde, principalmente a produção de cuidado aos usuários que necessitam desse cuidado em saúde. E eu acho que a perspectiva que a gente tem no futuro é de realmente divulgar mais as ações do projeto, que a gente possa também, não só aqui no município de Vitória, mas que a gente possa estar atuando junto às unidades básicas de saúde, municípios, né, que também têm uma necessidade muito grande de várias demandas. Eu acho que é mais nesse sentido. E está sendo assim, um momento bastante feliz, um bom encontro realmente, porque a gente está conseguindo colocar em prática as reflexões que a gente já fazia dentro do grupo. Eu acho que, assim, se a gente for resumir realmente, o projeto surgiu dessa maneira e vem atuando dessa forma. Bom, professores, nós estamos caminhando para o fim, né, do nosso primeiro episódio. E agora vocês são livres. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa para acrescentar a respeito dessa temática. Eu tenho sim, Deus. Assim, eu queria falar que é com grande alegria que eu vejo esse novo rumo que o Grupo Rizoma toma a partir desse projeto de extensão proposto pelo professor Janderson e que já contou com o acolhimento de estudantes de vários cursos da universidade, da nossa universidade. Então, eu penso assim que, de início, o Grupo Rizoma deu muito conta de pensar o movimento institucionalista, né? E ele deu conta de pesquisar alguns fenômenos que, assim, nos tocam na saúde coletiva a partir dessa ótica institucionalista, né? No sentido que cada estudante de mestrado ou doutorado trazia um problema para estudar e nós íamos buscar uma leitura institucionalista para esse problema. Então eu penso assim, se de início a gente deu muito conta de pensar o institucionalismo e pesquisar sobre o institucionalismo, agora, com o projeto do professor Dr. Janderson, a gente vem com essa terceira versão de fazer extensão, ou seja, conferir um significado social amplo para esse movimento institucionalista dentro da saúde coletiva. Então é nesse sentido que eu considero que esse projeto agora, ele vem consolidar essa tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Eu fico muito feliz em perceber que o Rizoma hoje tem tal potência e que ele pode ter muita grandiosidade. Eu queria só agradecer também esse momento que a gente está aqui. Acho que é o início, né, de um podcast que a gente vai poder discutir muitas questões importantes. A gente tem um projeto de extensão, tem um projeto de pesquisa. Agradecer ao professor Túlio também por ter aceito o nosso convite de participar do podcast, por tudo que ele tem feito também dentro da universidade, dentro do Grupo Rizoma, né? E agradecer também aos estudantes que toparam, né, fazer parte do projeto. É um projeto que está iniciando, então é tudo muito novo para todo mundo. Acho que é isso. Acho que agora é a gente pensar no novo, pensar em próximas questões que a gente pode estar discutindo, debatendo, aprendendo junto. Coloca à disposição, tá bom? E muito obrigado. Gente, obrigado pela conversa que nós tivemos hoje. Obrigado aos professores também pela atenção, pelas palavras, né? Eu vou agradecer também aos ouvintes, né? Que eles são o alvo do nosso trabalho aqui. E vou aproveitar para convidá-los para os próximos episódios. E para ficar por dentro das novidades, nos siga no Instagram, @rizoma_. E obrigada a todos que participaram. Nos vemos no próximo episódio.